my friends. Foi amigos. It's been a long time since Daniel and me have been here recording for you people. Já tem bastante tempo em que eu e o Daniel não estávamos aqui gravando para vocês. I will teach you a little bit about Hebrew and Greek thinking. Hoje eu quero te ensinar um pouco sobre o pensamento hebraico e o pensamento grego. This is actually really important for us Christians. Isso, na realidade, é bem importante para nós cristãos. In the early 90s, we had a Bible school in Austria. No começo dos anos 90, tínhamos uma escola bíblica na Áustria. And one of the subjects that I was teaching was the supernatural. E um dos assuntos em que eu ensinava ali era o sobrenatural. So it was interesting to find out how the supernatural manifested throughout the church history. Então era bem interessado em descobrir como o sobrenatural se manifestava por toda a história da igreja. And I did a lot of research. E fiz bastante pesquisas. And I found out that when the Greek philosophical thinking entered the church, Eu fui percebendo que quando o pensamento filosófico grego entrou na igreja, that's basically when the supernatural as a lifestyle has left the foi church. basicamente quando o sobrenatural como estilo de vida saiu, se ausentou da igreja. Why is this so important for us? Por que isso é tão importante para nós? Because as people in the Western world, be it in Brazil or in America or in Europe, Porque nós no mundo ocidental, sendo no Brasil, ou países europeus ou nos Estados Unidos, we have all been raised with a Greek philosophical mindset, fomos todos aqui criados com um pensamento filosófico grego, which is very, very different from the Hebrew o mindset. que é bem diferente de um pensamento hebraico. Remember that God was speaking at large to a Hebrew culture. Lembre-se de que Deus, nas suas referências bíblicas, ele está falando com a cultura hebraica. The Old Testament, is written in Hebrew. O Velho Testamento é escrito no hebraico. The people of Israel, they were Hebrew O people. povo de Israel era o povo hebreu. Jesus came to Jewish people, they were a Hebrew culture. Jesus veio para os judeus, essa cultura hebraica. And the mindset, the way you think is very different than the way we've been taught to think. E a mentalidade, a maneira que você pensa, é muito diferente da maneira que eles pensavam. And I personally believe that it is such a great hindrance to us E eu pessoalmente acredito que é um grande obstáculo para nós to see the supernatural in a natural way. enxergarmos o sobrenatural de uma maneira natural. Because if you think in a wrong way, you're not going to believe it the right way. Porque se você pensa de uma maneira errada, você não vai conseguir crer We corretamente. try to think one way but believe another way. That doesn't work. O problema é que pensamos de uma maneira e queremos crer de uma outra forma. Isso não funciona. Our thinking and our heart belief need to be aligned. Nosso pensamento e as crenças dos nossos corações precisam estar alinhadas. Therefore, if we really want the supernatural as part of our normal lifestyle, Portanto, se realmente desejamos o sobrenatural como parte do nosso estilo de vida, what we need to do is we need to learn to change the way we think. o que nós precisamos fazer é aprender a mudar a maneira que pensamos. And I will give you a few examples that show us the difference between Greek and Hebrew thinking. E eu quero te dar alguns exemplos que nos mostram a diferença entre o pensamento grego e o pensamento hebraico. One of the ways is that the Hebrew, if they are God-centered, while the Greek thinking is man-centered. Uma das principais diferenças é que a cultura, o pensamento filosófico hebraico, ele tem Deus no centro, enquanto o pensamento filosófico grego tem o homem no centro. You see, the Greeks, they had a multitude of gods and they put man as the center of life. Os gregos, eles tinham um panteão de deuses e eles tinham o homem como centro da vida sendo servido por esses deuses. While in the Hebrew thinking, God was at the center. Enquanto no pensamento hebraico, Deus estava no centro. The Bible says God is one God and you serve him. A Bíblia nos diz que Deus é este Deus único que o servimos. But what do we do today? We serve ourselves way more than God. E o que nós fazemos hoje? Nós nos servimos muito mais do que servimos a Deus. For instance, Por exemplo, we want to use God to get us healed, queremos usar a Deus para nos levar à cura. while God wants all of us to be healed. That's a typical Greek mentality. Enquanto Deus quer que todos sejamos curados. Mas esse é um pensamento típico grego. I am in the center. I want to get healed and I want to use God for that. Eu estou no centro, eu preciso ser curado e eu vou usar a Deus para isso. While God wants every single human person to be healed, Enquanto Deus deseja que todo ser humano seja curado, how does the Hebrew mindset approach that? como que a mentalidade hebraica aborda isso? Since my whole life is God-centered,
Uma vez que toda a minha vida é centrada em Deus, With a sick body, I cannot serve God well, therefore I need a healthy body. com um corpo que não é saudável, eu não consigo servir a Deus devidamente, então eu preciso de saúde no corpo. And this is a completely different approach. E perceba que essa é uma abordagem completamente diferente. There's another way that shows the great difference between Hebrew and Greek thinking. Há uma outra maneira que demonstra a grande diferença entre o pensamento hebraico e o pensamento grego. The Greeks, they were completely focused on the outward, Os gregos eram completamente focados naquilo que é exterior, the pursuit of beauty, the pursuit of pleasure, na busca da beleza, na busca incessante pelo prazer, what we look like externally. aquilo que nós aparentamos exteriormente. While the Hebrew thinking was much more focused on the internal. Enquanto o pensamento hebraico era muito mais focado no que é interno. Look how we have been raised to think Greek. Olhe para a maneira que fomos criados para pensar de maneira grega. On a certain day that we call Sunday, we all go to a building that we call church. Num determinado dia que chamamos de domingo, vamos todos para um lugar chamado igreja. And we all dress up very beautifully. E todos nos vestimos lindamente, We walk into the same building, entramos ali neste mesmo prédio. and inside of my heart, I have unforgiveness, anger, and hatred against somebody else who sits in that same E building. dentro do meu coração, a falta de perdão, a ódio, a raiva por alguém que está sentado naquele mesmo prédio. Or maybe against somebody who is sitting in the same building. Ou talvez contra alguém que não está sentado ali naquele lugar. Inside, we have greed, the love of money, selfishness. Dentro de nós há muita ganância, amor ao dinheiro, egoísmo. But when we walk into this place, we are dressed beautifully, we smile, we say, "Good morning, how are you? I'm fine." Mas ao entrarmos neste lugar, nós estamos vestidos lindamente, estamos ali com um sorriso no rosto, falando, ok, bom dia, como você está? Eu estou ótimo. As long as external is okay, we are fine. Contanto que aquilo que é exterior está bem apresentado, tá tudo bem. We spend so much money to make our bodies look beautiful, Nós gastamos tanto dinheiro para fazer com que os nossos corpos tenham uma melhor aparência but we don't spend much time to make our inner man look more e beautiful. nós não gastamos a mesma quantidade de tempo para fazer com que o nosso homem interior seja um pouco melhor apresentável. Our heart's attitude towards our fellow men and towards other people. A atitude de coração que temos para com outros irmãos, para com qualquer outra pessoa. This is so different in the Greek and in the Hebrew thinking. Essas são coisas completamente diferentes no pensamento grego e no pensamento hebraico. Education is also something where Greek and Hebrew thinking are very opposite. A abordagem educacional é muito diferente entre os pensamentos filosóficos gregos e hebraicos. In the Hebrew thinking, I'm educated to serve God and to serve my fellow men, society. Pensamento hebraico, eu sou educado para servir a Deus e aos meus irmãos, aos homens aqui na sociedade. But in the Greek thinking, I get educated to serve myself. Mas no pensamento grego, eu me educo, eu procuro uma educação formal para que eu me sirva. I go to college and I get a degree so I can get a good job and have a good money. Eu vou para a faculdade para que eu tenha um diploma, para que eu tenha um melhor emprego e ganhe mais dinheiro. So even the way we see education is completely different from the way that Hebrew and God was thinking. Então, mesmo a maneira de se enxergar a educação é muito diferente entre o pensamento grego e o pensamento hebraico. Success. Sucesso. How the Hebrew thinker defines success and the Greek thinker defines success is very opposite. A maneira que o pensamento filosófico hebraico define sucesso é oposta à maneira que o pensamento grego define. Greek thinker defines success by how many followers I have on Instagram, O pensador grego ele vai definir sucesso com a quantidade, mediante a quantidade de seguidores tidos no Instagram, what position I've reached in society, que tipo de posição eu alcancei numa sociedade, what career I've made, que tipo de carreira eu tenho, what status I que have, tipo de status tenho, what car I drive, que tipo de carro eu dirijo, how much money is on my bank account. quanto de dinheiro está na minha conta bancária. All of those things is how we define success. Todas essas coisas é como nós definimos o sucesso. How does this benefit me? Como que isso me beneficia? But the Hebrew thinker thinks success is how can I fulfill what God wants from me? Enquanto o pensador hebraico ele vai definir o sucesso em como eu posso cumprir o que Deus tem para mim. So the thinking is opposite in almost every single area of life. Então esses são pensamentos que se opõem em quase todas as áreas da vida. Even the way that we choose our heroes is very different from Greek and from Hebrew thinking. Mesmo a escolha de heróis sociais, pessoas que nós temos como grandes exemplos, é diferente no pensamento grego do pensamento hebraico. The Greek thinker chooses his heroes as
some great superstar in Hollywood, or some great singer, or some great successful sports O person. pensador grego, ele vai ter, assim, figuras esportivas, figuras de Hollywood, figuras famosas como grandes heróis. Basically, people who have done something for themselves, Ou, basicamente, eles têm como referência aquelas pessoas que conquistaram grandes coisas para si mesmas. made career, made a lot of money, became very famous. Pessoas com uma grande carreira, que ganharam muito dinheiro, que conseguiram bastante fama. While the Hebrew thinker would choose somebody as his hero, like David, who was a man after God's own heart. Enquanto pessoas do pensamento hebraico teriam homens como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, como um grande herói. Or Moses, who served the people of God and led them into the promised land, or at least out of Egypt. Ou Moisés, que serviu o povo de Deus, os tirando do cativeiro egípcio na direção da terra prometida. And there's so many differences between Hebrew and Greek thinking. E há tantas diferenças entre o pensamento grego e hebraico. And I want you to really think about this Eu gostaria que você pensasse nisso and start to say, God, help me to change the way I think. e começasse a dizer: Deus, me ajude a mudar a maneira que eu penso. If you learn to think the way God thinks, you can also act the way God acts. Porque se você aprender a maneira que Deus pensa, se você aprender a pensar na maneira que Deus pensa, você estará apto a agir como Deus age. If you insist to keep thinking the way you think, well, you're stuck with the life that you have. Se você insiste em continuar pensando da maneira que você pensa, você vai ficar preso aí, travado na vida que você tem. Thank you guys for watching. Muito obrigado por terem assistido. Click the like if you like it. Se você gostou, curte o vídeo. Subscribe to our channel Se inscreva aqui no nosso canal. and send this to all of your friends. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. See you guys next time. Nos vemos no próximo. Hi, friends. Oi, amigos. If you enjoyed our teaching, Se você gostou do nosso ensino, if the video has blessed you and done you good, se esse vídeo causou alguma benfeitoria a você, se te abençoou, we have so many other things. nós temos tantas outras coisas. We have an amazing mentoring group. Temos um grupo de mentoria incrível. We have a whole lot of courses recorded. Temos vários outros cursos gravados. We have a beautiful School of the Prophetic and Temos a Supernatural. linda Escola do Profético e Sobrenatural. We have an association that helps and saves hopeless kids here in Brazil. Nós temos uma associação que ajuda e salva crianças desesperançosas aqui do Brasil. So if you're interested in going deeper in the things of God, Então, se você estiver interessado em se aprofundar mais nas coisas de Deus, you simply click here on the screen simplesmente clica aqui no link and you will be directed to see everything else that we do to serve Jesus and people. e você será redirecionado para que você veja tudo aquilo que nós estamos fazendo para servir a Jesus e as pessoas. Thank you for allowing us to serve you. Obrigado por nos permitirem servir You vocês. even have a daily devotional Nós temos também um devocional diário, on the Telegram channel totally for free. num grupo de Telegram completamente gratuito. So click the link Clica nesse link and you will see everything else that we do and have. e você vai ver tudo aquilo que temos e fazemos. Thank you. Obrigado.